E aí, eu quero começar essa live com uma pergunta simples. Quantas pessoas que estão aqui, quantas de vocês que estão aqui, chegaram em casa depois de um dia de trabalho completamente esgotados e nem foi pelo volume de trabalho? Quantas vezes você chegou na sua casa cansado, cansada, e esse esgotamento que você sentiu foi pelo ambiente, foi pelas pessoas que você conviveu, foi por causa daquela sensação constante de estar pisando em ovos, sabe aquela sensação de não saber exatamente o que você pode fazer, o que você pode falar? Quantas vezes você já passou por isso? Quantas vezes você precisou passar o dia inteiro no trabalho pensando 2, 3 vezes antes de falar com seu chefe, com medo da reação dele? Quantas vezes você precisou revisar um e-mail 3, 4, 5 vezes com medo da reação de alguém? Quantas vezes você saiu de uma reunião se perguntando: será que realmente eu sou ruim nisso? Conforme meu chefe falou? Será que realmente eu não sou tão bom assim? Então, talvez você tenha vindo para essa live porque você viu o tema, né, sobre chefe narcisista. E com certeza você deve ter lembrado de alguém. Porque todos nós, em algum momento da nossa carreira, da nossa jornada profissional, a gente já conviveu ou a gente já teve um chefe narcisista. Talvez você tenha atualmente um chefe narcisista, ou talvez você tenha um chefe aí do passado que, quando você viu o chefe narcisista, ele foi a primeira pessoa que veio na sua cabeça. E eu gostaria de saber de vocês: você já trabalhou com um chefe narcisista? Talvez você nem tinha consciência do que era, né, um chefe narcisista, mas será que você já trabalhou ou trabalha? Será que quando você pensa em chefe narcisista, vem alguém na sua cabeça que hoje ainda ocupa um espaço na sua mente? Mesmo você não estando mais naquela empresa, mesmo já tendo passado anos, ainda assim tem alguém que ocupa a sua mente. E sabe o que eu percebo, família? Muitas pessoas passam anos acreditando que o problema é elas. Acreditam que precisam se esforçar mais, acreditam que precisam produzir mais, estudar mais, ser mais fortes emocionalmente, mas raramente elas param para considerar uma possibilidade. E se o problema não for você? E se o ambiente onde você trabalha estiver adoecendo você? E se a sua ansiedade não é apenas por falta de inteligência emocional? E se a sua insegurança não for por conta de falta de uma competência específica? E se essa exaustão não for preguiça? E se tudo isso for apenas resultado de anos convivendo com alguém que precisa diminuir os outros para se sentir grande? E se tudo isso que você vem sentindo hoje for apenas sintomas de passar anos convivendo com alguém com um ego extremamente inflado? Hein? Porque é exatamente isso que um chefe narcisista faz. Um chefe narcisista, ele não destrói a sua autoestima de uma vez. Um chefe narcisista, ele faz isso aos poucos, dia após dia, comentário após comentário, humilhação após humilhação, até que uma pessoa que antes era segura começa a duvidar de si mesma. Uma pessoa criativa, ela para de dar opinião. Aquela pessoa que estava sempre dando ideia, sempre colaborando, de repente ela para de dar opinião, ela para de criar e pensar em soluções, porque o máximo que ela consegue fazer é pisar em ovos, ficar repassando várias e várias vezes uma conversa na cabeça para ensaiar: será que se eu falar desse jeito eu vou ser ofendido? Será que eu vou ser humilhado, humilhada? Será? Conviver com um chefe narcisista, conviver com pessoas que te diminuem, mesmo aquela pessoa mais talentosa do mundo, começa a acreditar que não é suficiente. E sabe o que mais me entristece?
é que muitas dessas pessoas, elas são extremamente capazes, extremamente inteligentes, extremamente competentes, mas estão vivendo muito abaixo do seu potencial, porque passaram anos ouvindo a voz errada. Aí eu indico o livro da minha irmã, As Vozes que Me Cercam. Quem não comprou esse livro, compra, porque você merece ler esse livro, As Vozes que Me Cercam. A gente passa anos ouvindo vozes erradas. Então, talvez hoje você esteja vivendo abaixo do seu potencial, porque você passou anos ouvindo a voz errada, a voz de um chefe narcisista, a voz de alguém que te diminuía para te controlar, para fazer você se sentir insignificante, inferior, que fez você acreditar que você não seria capaz de arrumar um outro emprego, um emprego melhor. Então você foi obrigado a se sujeitar, a ser subordinado a esse chefe narcisista. Então, é sobre isso que eu quero conversar com você hoje. Mas eu quero saber de você. Você já trabalhou com um chefe narcisista? Como que foi para você trabalhar com um chefe narcisista? Qual foi o impacto disso na sua saúde mental, na sua vida? Porque um chefe narcisista, ele acaba com o seu emocional, só que o seu emocional não fica abalado só na empresa. O seu emocional, ele vai para sua casa. Isso afeta no relacionamento com seu filho, com a sua esposa, com o seu marido. Por isso, eu quero falar com você sobre os efeitos invisíveis de trabalhar para um chefe narcisista. E a minha intenção com essa live é te ajudar a identificar sinais que talvez você nunca tenha percebido. Mas também eu quero falar sobre algo ainda mais importante, hein? Como recuperar sua autonomia, como recuperar sua confiança, como recuperar sua liberdade. Porque ninguém nasceu para viver a vida inteira dependendo da aprovação de alguém para acreditar no próprio valor. Ninguém nasceu para isso. E aí? Já trabalhou com chefe narcisista? Tô vendo aqui, ó, a Cássia chegou. Bem-vinda, Cássia. Amada por Deus, sim, já trabalhou com chefe narcisista. Vai comentando aí, viu, família? Tá bom? Só não marca o chefe. Bom, se você tá aqui hoje, talvez seja porque uma parte de você já percebeu que merece muito mais do que isso, não é verdade? Então, eu quero que você faça um exercício comigo. Faz o seguinte, vamos fazer uma pequena reflexão. Você pode fechar os olhos, pode ser de olhos abertos, mas eu quero que você volte alguns anos na sua vida. Antes desse emprego, que hoje está te adoecendo, ou antes daquele emprego que te adoeceu. Talvez você já tenha saído daquele emprego que te adoeceu, mas até hoje você talvez ainda sofra com as consequências de ter passado anos ou meses convivendo com um chefe narcisista, convivendo em um ambiente tóxico. Então reflita aí, antes desse emprego, antes desse chefe, antes desse ambiente. E reflita, quem era você antes de tudo isso? Quem era você antes desse chefe narcisista? Quem era você antes de viver em ambientes que adoecem, ambientes tóxicos? Quem era você? Talvez você era... É só você parar para pensar. Talvez você era mais confiante. Talvez você era mais espontâneo, espontânea. Talvez você era mais criativa. Talvez você era alguém que tinha coragem de dar opinião sem ficar pensando por 3 dias se falou algo de errado. Porque é muito cruel, não é? Não é triste demais? Você dá uma opinião no trabalho, se expor numa reunião, depois de você passar dias, semanas pensando, nossa, por que eu falei isso? Nossa, eu fiz algo de errado. Entende? Quem era você antes de ter cruzado a vida desse chefe narcisista? Antes de ter adoecido nesse ambiente tóxico? Quem era você? Comenta aí, quem era você antes de tudo isso? Porque talvez você tenha se perdido, talvez você tenha e venha duvidando da sua capacidade. Quem era você? Comenta aí. Bem-vinda, Carol. Boa noite, Samara. Tá aqui a Dani. Já tive, cheguei a ter crise de pânico por conta dele. Olha só, gratidão, Dani, por compartilhar, viu? Olha que triste, olha que cruel. Então,
Olha para quem você era e agora olha para quem você se tornou depois desse chefe, depois desse ambiente que te adoece. Quantas vezes hoje você revisa uma mensagem antes de você enviar? Quantas vezes você revisa um e-mail antes de enviar para alguém? Quantas vezes você deixa de falar o que pensa? Quantas vezes você se cala? Quantas vezes você sai de uma reunião remoendo uma conversa? Quantas vezes você fica tentando entender o que deveria ter feito de diferente para evitar aquela crítica que você recebeu? Entende, gente? Percebe uma coisa? O chefe narcisista não destrói apenas o ambiente de trabalho. Ele muda a forma como você enxerga a si mesmo. E isso é o mais perigoso. Porque quando alguém grita com você, você percebe. Né? É óbvio, alguém está gritando com você, você percebe. Quando alguém te ofende, você percebe. Mas quando alguém vai minando sua confiança aos poucos, você nem sempre percebe. Você apenas começa a se sentir menor. Começa a perder sua confiança. Começa a duvidar de você. Começa a acreditar que talvez você não seja tão bom quanto você pensava. Começa a acreditar que precisa provar seu valor o tempo todo. E sabe o que é mais perverso nisso? Você entra numa corrida que nunca consegue vencer. É um jogo que você não consegue vencer. Isso é, assim, é o mais perverso, é o mais triste. Porque não tem como você ganhar essa luta contra seu chefe. Porque não importa o quanto você entregue, não importa o quanto você se esforce, não importa quantas horas trabalhe, para um chefe narcisista nunca será suficiente. Porque o problema não está na sua performance. O problema está na necessidade que ele tem de se sentir superior. Ele precisa estar por cima, ele precisa ter razão, ele precisa ser admirado. E para que isso aconteça, alguém precisa ficar abaixo. Não é verdade? E talvez seja por isso que você viva cansado, cansada. Talvez, mesmo de uma longa noite de sono, a gente está aqui, né, véspera de feriado, aí você vai descansar 4 dias nesse feriado, talvez seu trabalho emende a sexta-feira, e aí você tem tudo para descansar e nem assim você descansa. Chega na segunda-feira, ainda está cansado. Entende? Então esse cansaço não é porque você trabalha demais. Esse cansaço, e nem é um cansaço físico, é um cansaço mental. É um cansaço porque você passa o dia inteiro tentando conquistar uma aprovação que nunca chega. Você passa o dia inteiro gastando energia mental, ensaiando conversas para você ter com o seu chefe. E eu estou falando de chefe, tá? Sem contar os colegas de trabalho que são narcisistas. Né? Mas aí é tema para uma outra live. Então, eu quero que você grave essa frase que eu vou te falar. Pessoas emocionalmente saudáveis ajudam você a crescer. Pessoas narcisistas fazem você acreditar que nunca é o suficiente. E quanto mais tempo você passa dentro dessa dinâmica, mais difícil fica enxergar o seu verdadeiro valor. Por isso, a pergunta que eu quero te fazer agora é: quanto da sua insegurança realmente nasceu em você? O quanto desse medo que você sente vem de fato de você? E o quanto da sua insegurança, do seu medo, foi construído dentro do ambiente em que você trabalha? Porque talvez você nem se reconheça nesse trabalho mais. Porque talvez em outros trabalhos que você teve, você era uma pessoa arrojada, uma pessoa que entregava resultado, uma pessoa corajosa, uma pessoa que dava opinião, que liderava, e agora nesse trabalho você está sempre com o pé atrás, está sempre com medo, sempre inseguro, insegura. Não é? Você nunca sabe que tipo de chefe você vai ter naquele dia. Será que é aquele chefe que
me elogia? Ou é aquele chefe que está sempre me criticando? Porque o narcisista faz isso. O narcisista, ele te confunde. Ele gera confusão, o narcisista. E aqui nós chegamos num ponto muito importante. Porque, normalmente, quando eu falo sobre isso, quando eu converso sobre isso com alguém, muitas pessoas dizem ou acham que a solução é pedir demissão. A solução eu tenho que sair do emprego. E não é bem assim. Não nesse momento, não no desespero, tá? E essa não é a conversa que eu quero ter com você hoje. Porque se fosse apenas sobre trocar de empresa, seria fácil. Mas sabe qual é o problema, família? É que muitas pessoas saem de um ambiente tóxico e meses depois estão vivendo a mesma história em outro lugar. Já percebeu isso? Muda a empresa, muda o cargo, muda o chefe, mas a sensação continua, o medo continua, a necessidade de aprovação continua, a dificuldade de se posicionar continua. E sabe por quê? Porque depois de muito tempo convivendo com um chefe narcisista, algo acontece. Mexe aqui com você, mexe aqui internamente. Você começa a esquecer do seu próprio valor. Você começa a esquecer que você tem competência, que você tem capacidade. Você começa a esquecer que você tem experiência, tem conhecimento, que tem algo valioso para oferecer ao mundo. E aí nasce uma crença muito perigosa. A crença de que você precisa de alguém para te validar. E isso é perigoso. Essa crença é perigosa demais, família. Para quem tá chegando aí, seja bem-vindo, tá? Bem-vindo, bem-vinda. Bem-vindo, tô vendo aqui que vocês estão comentando. Claudinha, já tive todo tipo de chefe no começo da minha carreira. Meu chefe entrou no banheiro feminino atrás de mim para perguntar algo do financeiro. Era banheiro tipo de shopping, ele nem se abalou. Meu Deus, Claudinha. Se anula totalmente. Verdade, Ti. Entende, família? Quem precisa de um chefe para dizer que você é bom, isso não é vida, tá? Isso não é vida. Se você precisa de uma empresa para dizer o quanto você vale, isso não é vida. Isso não é viver. Isso não é ser você. Isso não é reconhecer a sua verdadeira identidade, o seu verdadeiro valor. Quem precisa de um crachá para poder se sentir importante, entende? Já está doente emocionalmente. Você está doente, se adoeceu emocionalmente. Tá? Deixa eu te fazer uma pergunta. Quem definiu que o seu conhecimento só tem valor dentro da empresa onde você trabalha? Da onde você tirou isso? Quem te fez acreditar que o seu conhecimento só tem valor dentro da onde você trabalha? Quem definiu isso para você? Porque sabe o que acontece, família? Às vezes, você passa 8, 10, 15 anos aprendendo habilidades, adquirindo conhecimento, resolvendo problemas, aprendendo coisas que poderiam ajudar outras pessoas, mas você continua acreditando que tudo isso só pode ser usado em troca de um salário. E talvez essa seja uma das maiores armadilhas emocionais do mundo corporativo. Fazer pessoas extremamente capazes acreditarem que elas dependem da estrutura para sobreviver, que ela depende de alguém para ter renda, quando na verdade o maior patrimônio delas está aqui, está aqui, está na experiência, está no conhecimento, está na capacidade que desenvolveram ao longo da vida. E eu não estou falando que você tem que largar tudo, que você não tem que largar o seu emprego, porque eu acho que esse aí é um dos maiores atos de loucura. Você simplesmente chegar no dia seguinte, jogar tudo para cima, pedir demissão, do nada, sem fazer uma transição. Mas Osmar, eu estou doente, esse lugar está me adoecendo. Então você precisa fazer isso muito rápido. Só que você precisa acelerar isso. Você precisa entender que você precisa enxergar que existe possibilidade. Existe uma nova possibilidade para você. Existe um caminho para você. Porque a sua liberdade não começa quando você pede demissão. A sua liberdade começa quando você percebe que tem
opções. E o problema é isso, você achar que só tem uma única opção, que é o trabalho que você executa, que é a empresa, que é um emprego, que é uma carteira assinada. Consegue perceber? E sabe qual é o maior medo de um chefe narcisista? Você sabe? É esse momento. É esse momento que você percebe que você tem opções. Que você não tem só esse lugar. Que você não tem só essa possibilidade. Que você não depende só daquele lugar. Esse é o maior medo de um chefe narcisista. Você quer deixar seu chefe narcisista com medo? Você quer fazer com que ele perca o controle sobre você? Comece a ter opções. Comece a buscar opções. Porque o momento em que você percebe que não depende mais dele para acreditar no seu próprio valor, isso muda. Isso muda, gente. E esse foi um dos motivos que eu comecei a dar mentoria para as pessoas. Para ajudar as pessoas a empreender. Esse foi um dos motivos. Porque ninguém deve viver uma vida limitado, sem opções. É isso. Ninguém deve ser refém de um salário, ninguém deve ser refém de uma renda. Principalmente se você é provedor, se você é provedora, você tem que ter opções na sua vida, tá? Você não pode depender só do seu salário, entenda isso. Sabe por quê? Senão você vive com medo, você vive ansioso, ansiosa, você vive se sujeitando a qualquer coisa, as pessoas te humilham no trabalho, te tratam de qualquer jeito, aí você vai, chora escondido, chora no banheiro, guarda a raiva, engole a raiva, desconta na família. Por quê? Porque você depende dessa renda, porque você não tem outra opção. Ninguém, gente, deve e merece viver uma vida sem opções, sem possibilidade. Então, se seu chefe percebe que você tem opções, se você tem caminhos, pronto, esse é o maior medo dele. Se ele perdeu o controle sobre você, ele parou de te manipular. É isso. Então você precisa ter liberdade. E como que você encontra liberdade? Tendo opções. Se você trabalha para alguém, sua renda depende da decisão de alguém, você vai estar sempre limitado. Você vai estar sempre batendo num teto. Você nunca vai conseguir ganhar o quanto você merece, ganhar o quanto você entrega. Aí não importa o quanto você se esforce, o quanto você se dedica, não importa. A sua renda, o seu salário vai estar sempre limitado. Vai ser assim, gente. Tá? E eu comecei a dar mentoria, eu criei mentoria, gente, para dar opções para as pessoas, para inspirar as pessoas, para mostrar para as pessoas que elas têm um caminho. Olha, eu tenho mentorados que acordaram um dia empregadas, foram trabalhar e dormiram desempregadas. Provedores, mães, pais de família. E aí, a partir dali, gerando uma ansiedade, gerando um estresse, porque não sabiam se iam conseguir arrumar um emprego rapidamente, para poder honrar com os compromissos, para poder sustentar uma família. E de verdade, se você é provedor, provedora, você precisa acordar para isso. Você não pode depender só da sua renda, você não pode depender só do emprego, do salário que você tem. Você precisa encontrar possibilidades. Tá? É exatamente nisso que eu acredito, família, que todo mundo deveria ter escolhas, todo mundo deveria ter opções. Porque uma coisa é você continuar no seu trabalho porque gosta dele. Outra coisa, completamente diferente, é continuar porque acredita que não tem alternativa. E essa é a realidade. Infelizmente, essa é a realidade de muita gente. Muita gente está presa, não pelo salário, mas pelo medo de tentar, pelo medo de começar, pelo medo de confiar em si. Entende? Por isso, família, para quem já me acompanha há um tempo, acho que vocês perceberam, né, que eu tenho mudado um pouco minha abordagem nos conteúdos que eu tenho trazido para cá, né? Tô procurando encontrar um equilíbrio entre, né, questões emocionais, que é a minha bagagem, que é meu expertise, e essa consciência de empreendedorismo. Então eu tô equilibrando entre esses dois caminhos, esse olhar, tá? E a minha mentoria nasceu para ajudar pessoas que possuem conhecimento, que têm uma experiência,
que tem uma história de vida, a transformar isso em algo que gere valor para outras pessoas. Tá? Mesmo que elas não saibam vender, mesmo que não tenham seguidores, mesmo que nunca tenham gravado um único vídeo, mesmo que estejam começando do zero. Eu escutei uma coisa, família, de uma mentorada minha, na semana passada. Ela falou assim: nossa, Osmar, se não fosse a sua mentoria, eu jamais saberia por onde começar. Eu tinha vontade, tinha uma ideia, tinha um desejo, mas eu nem sabia o que fazer, não sabia nem por onde começar. Se não fosse sua mentoria, me trazer essa clareza, trazer tudo isso, eu jamais teria tirado o meu sonho, meu projeto do papel. Tá? Então, família, eu percebi ao longo dos anos que as pessoas, elas têm vontade de crescer, elas têm sonhos, elas têm desejo, só que elas começam a diminuir o sonho delas para caber no salário que elas ganham hoje. Isso é muito triste, sabe? Às vezes você tem o sonho de viajar para a Europa, conhecer um país da Europa, viajar para a Disney, mas você é obrigado a sonhar apenas em ir pro litoral, para a praia, porque é o que cabe no seu bolso, é o que o seu salário dá. Isso é muito triste. Aí você tem o sonho de ter um carro X, Y, Z, mas você é obrigado a se contentar com o carro Y, porque é o que cabe hoje no seu salário. Gente, ninguém merece. E de verdade, se a sua renda, o seu salário depende da decisão de alguém, e principalmente da decisão de um chefe narcisista, cara, você não tem vida. Você vai viver numa ansiedade constante, num estresse crescente o tempo todo. Então, você precisa encontrar opções. Você precisa encontrar possibilidades. É isso que você precisa. Porque uma vez que você encontra possibilidades, o seu chefe narcisista, ele começa a sentir medo. Porque o narcisista quer alguém para controlar. Quer alguém para ele se sentir superior. É isso. Então, o que eu percebo é que as pessoas, elas precisam de um caminho. Elas precisam de alguém que pegue na mão delas e mostre um caminho. Tá? A minha mentoria, então, se alguém tem vontade, tem interesse de saber mais da minha mentoria, saiba, o que eu entrego para você é um passo a passo. Tá? É assim, uma mentoria sem complicação, sem fórmulas mágicas, sem promessas irreais. Tá? É isso que eu vou te ajudar. Se você quer empreender, se você quer encontrar opções, conta comigo, tá? Conta comigo, mas é importante você cuidar do seu emocional. É importante cuidar do seu emocional, tá? Ó, na minha bio tem um link para um treinamento. É um treinamento para convidados, chamado Curando a Alma. É um evento gratuito para convidados. Esse evento, ele vai te ajudar com o seu emocional, tá? Então, para você que teve um chefe narcisista, ou tem um chefe narcisista que se perdeu de si, que não se reconhece mais, é só você pensar em quem você era. Lembra da reflexão? Entende? Vai na minha bio, se inscreve pro meu evento Curando a Alma, porque ele é gratuito. É para te ajudar com o seu emocional. Tá? É isso mesmo, Portal 8. Fazer dinheiro é libertador. É isso. Tá? Às vezes você tem, né? Às vezes você tem um marido narcisista, uma esposa narcisista. Às vezes você depende dele. E aí você não tem opções, como é que fica? Se você não tem opções, se você não encontra um caminho, se você não tem formas de ser livre, você vai continuar refém. Aí você vai sempre se sujeitar a coisas porque você depende dele. É assim no relacionamento, é assim no emprego. Ó, então para você que quer se reconstruir emocionalmente, tem um evento gratuito, Curando a Alma, tá bom? Para você que quer encontrar um caminho, para você que quer pegar o seu conhecimento, transformar num negócio com segurança, um passo a passo, com estratégia, para você fazer essa transição, pode contar comigo, tá? Eu vou te ajudar a ter opções, eu vou te ajudar a ter o seu negócio, eu vou te ajudar a empreender. Porque, ó, eu vou ser bem honesto, foi o empreendedorismo que me tirou da pobreza, foi o empreendedorismo que me tirou da escassez. Se eu trabalhasse para alguém, eu não conseguiria realizar muitos dos sonhos que eu realizei. Muitos dos sonhos que eu realizei, porque não importava o quanto eu trabalhasse, o quanto eu me esforçasse,
eu estava sempre limitado à decisão de alguém, para eu crescer, para eu poder ganhar mais. Tá? Ó, no final das contas, a verdadeira transformação acontece quando você percebe que você tem opções. Quando você percebe que você pode mais. Quando você percebe que você não depende mais da aprovação de um chefe para poder acreditar no seu valor, para você crescer, para você ganhar mais. Isso é liberdade. É você construir algo com a sua experiência, com o seu conhecimento. E todos nós, gente, todo mundo tem algo de valor para ensinar. Todo mundo tem algo a agregar. Sabe qual é o grande problema da maioria das pessoas? Sabe por que as pessoas não empreendem com o seu próprio conhecimento? Sabe por quê? Porque tem pessoas que você vê que estão passando por uma dificuldade ou te pede um conselho, aí você vai, aconselha, você dá uma orientação. Essa pessoa, ela não executa, ela não faz o que você aconselhou. Sabe por quê? Porque ela não dá valor. Porque você deu algo de graça. E aí a pessoa não viu valor. E só pelo fato dessa pessoa não ter feito o conselho que você deu, não ter executado, ter abraçado o conselho que você deu, você acha que o que você sabe não tem valor para outras pessoas. Isso é uma das piores crenças que limitam a pessoa a entrarem na economia do conhecimento. Essa é uma das piores crenças, viu, gente? Porque é isso que acontece. Você dá um conselho para alguém, a pessoa não executa, e aí você acha que aquilo que você sabe não tem valor. Mas sabe por que não tem valor? Porque é de graça. Porque se você fosse mentor dessa pessoa, se essa pessoa tivesse pagado pela sua sabedoria, pelo seu conhecimento, essa pessoa ia ver valor. Ela ia executar. Tá? Então, o que eu quero que você entenda? Que você tem que encontrar opções. Que aquilo que você sabe pode transformar a vida de outras pessoas. E talvez essa seja a maior liberdade que alguém pode conquistar. A liberdade de escolher. Então, se durante essa live você percebeu que está cansado de viver refém do medo, que você está cansado de ter um chefe, de ir para ambientes que te adoecem, se você percebeu que existe muito mais potencial dentro de você do que tem mostrado para o mundo e se sente que chegou a hora de construir algo seu, eu quero te convidar para você dar esse próximo passo, tá? Dá esse próximo passo, vai construir algo para você, vai empreender. Empreendedorismo é liberdade. Tem pessoas que falam, Osmar, mas é tão difícil empreender, mas é muito desafiador. Gente, não existe nada fácil nesse mundo, gente. Nem a vida de esposa troféu é fácil. Nem a vida de esposa troféu é fácil. Lógico que é muito mais fácil do que uma vida comum. Mas, gente, não tem nada fácil. É difícil empreender? Tem os seus desafios em empreender. Mas também é difícil trabalhar para alguém. É difícil você ter um chefe narcisista. É difícil você ir para um ambiente que te adoece. É difícil você ficar horas no trânsito, horas no ônibus, no transporte coletivo. É difícil você perder horas da sua vida num trânsito, no transporte coletivo. 1, 2 horas para ir para o trabalho, 2, 3 horas para voltar para casa. Gente, isso é difícil. É difícil você não conseguir construir seus sonhos, fazer a viagem dos seus sonhos, porque o seu salário é limitado pela decisão de alguém. Isso é difícil. Então a pergunta é, escolha o seu difícil. Qual difícil que você quer? Você quer o difícil do empreender, com inúmeras possibilidades? Ou você quer o difícil de trabalhar para alguém, se dedicar e não ser reconhecido, de ter um chefe narcisista, de ter que ficar lidando com a sabotagem de colegas no trabalho, a maldade das pessoas no ambiente de trabalho? Gente, o tempo está passando, o seu tempo está passando. Você era assim, você tinha muito tempo quando você começou. Agora, talvez você esteja não exatamente assim, né, com pouquíssimo tempo, mas você tem muito menos tempo. E você precisa construir algo para a sua vida. E a pergunta que eu te faço é a seguinte: daqui 1 ano, você estará em algum lugar daqui 1 ano. E a questão é, aonde você estará daqui 1 ano? Você vai continuar vivendo a mesma história que você tem vivido hoje? Ou você vai, de fato, começar a escrever uma nova história a partir de agora? E daqui 1 ano você estará vivendo a vida dos seus sonhos.
Nas férias do seu trabalho no ano que vem, você estará na viagem dos seus sonhos, conhecendo aquele país da Europa, ou América do Norte, ou na Austrália, na Ásia, enfim, na África. Onde você estará daqui a um ano se você não construir nada? Se você não encontrar opções? E eu sei que você pensa, mas tem muita gente que fala disso, que eu gostaria de falar. Gente, tem muita gente, mas essa pessoa não é você. Você tem um jeito único de ensinar, você tem um jeito único de se conectar com as pessoas. Então o que você precisa é de opções. Quando você tem opções, você começa a ter liberdade. Então, antes de encerrar, eu quero que você reflita sobre uma outra coisa. Talvez você tenha entrado nessa live porque está adoecendo, está cansado do seu chefe, cansado do seu emprego. Talvez você entrou porque não aguenta mais o ambiente onde você trabalha. Talvez porque se identificou com algumas características de um chefe narcisista. Mas eu quero te dizer uma coisa. O verdadeiro problema nunca foi apenas o seu chefe. Porque mesmo que ele saia amanhã do emprego, mesmo que você troque de empresa, mesmo que encontre um ambiente melhor, ainda vai existir uma pergunta que precisa ser respondida. Você acredita no seu próprio valor? Porque é exatamente isso que um chefe narcisista tenta roubar. A sua confiança, a sua autonomia, a sua capacidade de enxergar quem você realmente é. E quando isso acontece, a pessoa começa a viver uma vida menor do que poderia viver. E não porque não é capaz, mas porque deixou de acreditar que é. E talvez hoje tenha sido a primeira vez em muito tempo que alguém te lembrou isso. Que você tem um conhecimento, que você tem experiência, que você tem uma história, que você tem algo valioso para oferecer ao mundo. E talvez você só precise de opções. Talvez você não esteja a 1 quilômetro de distância da sua liberdade. Talvez você esteja só a uma decisão de distância. Talvez você esteja a apenas uma decisão de distância da sua liberdade. Imagine sua vida daqui 12 meses. Nada muda, você continua no mesmo lugar, o mesmo chefe, as mesmas reclamações, a mesma ansiedade de domingo à noite, as mesmas reuniões, as mesmas frustrações, o mesmo medo. Imagine isso, mais 12 meses vivendo isso. Talvez você tenha se acostumado. Talvez você tenha encontrado mecanismos para se anestesiar, para suportar tudo isso. Mas você está perdendo a sua vida. O tempo, o tempo está passando. Tic-tac. Agora imagina outro cenário. Você começou algo para você. Você começou a construir algo para você. Só que você ainda não chegou aonde você quer, mas você começou. Você começou a construir a sua liberdade. Você começou a construir a sua autoridade. Você começou a compartilhar aquilo que sabe. Você começou a atrair pessoas através do seu conhecimento. Você começou a desenvolver uma nova fonte de renda. Começou a recuperar a sua confiança. Qual desses dois cenários de vida você gostaria de viver? Uma repetição de tudo que você já viveu até agora? Ou uma vida diferente? Uma nova construção, um novo caminho? Porque, o tempo vai passar de qualquer jeito. A diferença é que uma pessoa usa esse tempo para continuar sobrevivendo, no estado de alerta, no estado de vigília, e a outra usa esse tempo para construir opções. E é isso, família. E é para isso que eu existo também. É para isso que eu me tornei mentor. É para isso que eu criei a minha mentoria, tá?
E a ideia não é fazer você virar um influencer. Não é te ensinar fórmulas mágicas. Não é para prometer um dinheiro fácil. Mas para ajudar pessoas comuns que possuem conhecimento, experiência, a transformar isso em autoridade, em audiência, em renda. Mesmo começando do zero, mesmo sem seguidores, mesmo sem saber vender. Porque existe uma grande mentira que o mundo corporativo faz a gente acreditar. A mentira de que o seu valor depende do cargo que ocupa, do crachá que carrega ou da aprovação de alguém. Mas não depende. Seu valor já existe. O que falta é você aprender a transformá-lo em algo que trabalhe a seu favor. Tá bom? Dentro da minha mentoria, eu vou te ajudar a encontrar o seu posicionamento, criar sua mensagem, criar seus conteúdos, atrair as pessoas certas, construir sua autoridade e fazer as suas primeiras vendas. Mesmo se você não sabe vender, vou te ensinar as melhores estratégias, tá bom? Sabe qual é uma das maiores transformações da minha mentoria? Não é apenas a financeira. A maior transformação acontece quando você percebe que é capaz, quando você volta a confiar em si, quando você deixa de precisar da validação de um chefe para acreditar no seu valor. Então, se durante essa live você sentiu que estava ouvindo a sua própria história, se você percebeu que existe mais potencial dentro de você do que tem mostrado ao mundo, e se chegou a hora de construir algo seu, eu quero te convidar para dar esse passo, tá bom? Me manda uma mensagem que eu serei o seu mentor com a maior alegria. Eu vou caminhar junto com você nesse processo. Eu estarei comprometido em construir um negócio para você, com você, para te ajudar a ter sucesso no seu negócio. Essa é a economia do conhecimento. Você só precisa do seu conhecimento, de alguém que te ajude a organizar o seu conhecimento para transformar isso num negócio, num serviço, numa mentoria. E eu vou fazer tudo isso para você, tá bom? Para encerrar, eu quero te fazer uma última reflexão. Talvez você tenha entrado nessa live pensando que ela era só sobre chefes narcisistas. Mas ela nunca foi. Ela sempre foi sobre você. Essa live foi sobre recuperar sua voz, sua confiança, sua autonomia, sua liberdade. Porque no dia em que você descobre o seu valor, nenhum chefe mais vai conseguir definir o quanto você vale. Nenhum chefe. Quando você descobre o seu valor, nenhum chefe, nenhuma empresa vai definir o quanto você vale. E você tem muito valor dentro de você. Então, você só precisa voltar a ser quem você era. Você precisa apenas resgatar a sua confiança. Que um chefe narcisista destruiu, que um ambiente tóxico destruiu. Então, não passe mais um ano sequer num lugar que te adoeça. Mas não é para você sair desse lugar amanhã. Construa um caminho para você. Faça uma transição. Tenha opções. É isso que você precisa, família. Espero que essa live tenha te tocado. Espero que essa live tenha feito sentido para você. Deixa eu ver o que vocês comentaram. Fique à vontade aí. Não sei se vocês perguntaram alguma coisa. Eu estava 100% focado aqui na câmera. Mas vamos lá. Fez sentido para vocês, família? É isso aí. O tempo está passando. A cada dia que passa é um dia que não volta mais. Posicionamento necessário. Muito bom. Eu posso, eu quero, age agora. É isso aí, mãe. Quem vive buscando validação nunca vai ser visto. Perfeito. Família, é sobre isso, tá bom? Essa live era sobre você. Essa live era para fazer você olhar para dentro e perceber que você tem muito mais valor do que você imagina e que você tem algo dentro de você para fazer a diferença na vida das pessoas. Então, se você gostaria da minha ajuda, conta comigo. Me manda uma mensagem no particular. Vai no particular e coloca lá, mentoria. Manda no particular assim, mentoria. Aí eu te chamo, bato um papo com você e verifico se eu posso te ajudar. Se você está no momento de ir para minha mentoria. Porque às vezes não está no seu momento. Não é só a hora da mentoria. Mas me manda uma mensagem de mentoria que a gente bate um papo. E aí a gente verifica se é o seu momento da mentoria. E como eu posso te ajudar a construir opções, tá? Eu quero encerrar com essa frase. Tenha opções. Se você não tiver opções, você vai ficar sempre dependente e refém desse chefe e do lugar que você está hoje. Tenha opções. Construa opções. É isso que você precisa, tá bom? E não adianta ter só mais uma opção. Quando você tem mais uma, você não tem opção, você tem um dilema.
Se você só tem o seu emprego, você não tem opção. Se você tem 2 possibilidades, você também não tem opção. Você tem um dilema, ou é um ou é o outro. Agora, quando você tem 3 ou mais caminhos, aí sim você tem opções. É isso que você precisa, construir opções, tá bom? Marcinha, eu descobri meu valor meio tarde, mas consegui. Tive vários chefes narcisistas e superei. Hoje, aposentada, tenho paz. Ah, isso aí, Marcinha, sim, em todo sentido. Marcinha, mesmo aposentada, você tem conhecimento que você pode gerar valor para as pessoas, viu, Marcinha? Você pode agregar, você pode fazer uma diferença no mundo com o seu conhecimento. Então, não guarda isso para você, não. Não leva isso para o seu caixão. Deixa isso como legado para as pessoas. Ensine para as pessoas o que você tem de conhecimento e de valor, tá bom? É isso. Aqui a gente encerra a live, porque eu tenho uma mentoria. Logo na sequência, eu tenho uma mentoria, tenho uma mentorada me aguardando. Então vou desligar aqui a live para começar essa mentoria, tá bom? Com essa pessoa que está me aguardando. Espero que tenha feito você refletir e perceber que você precisa de opções, tá bom? É isso. Beijo no coração. Ó, vou voltar com as lives, hein? Eu tava bem sumidinho com as lives, vou retomar com as minhas lives. Vou fazer com mais frequência, tá bom, família? É isso. Beijo. Se quiser me ajuda, manda pra mim uma mensagem com a palavra mentoria e quer se reconstruir emocionalmente, curando a alma. É um evento gratuito pra você, tá? Pra te ajudar a se reconstruir emocionalmente. Link na minha bio. Beijo. Beijo no... Vamos pro Cabana, é isso aí. Rosênia Alves, bora pro Cabana, Rô. Valeu, gente. Se cuidem. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.